Graça e paz, meus caríssimos irmãos, paz de Deus, Shalom. Irmãos, eu hoje vou passar aqui para vocês algumas heresias que desde o princípio do século entrou na igreja cristã. Mas antes, eu gostaria de fazer um agradecimento a Israel por estar cooperando humanitariamente com a nossa querida nação brasileira, tem grande estima pelo povo de Israel. Eu creio que pode chegar esse vídeo até Israel. Eu vou dizer assim, eu gostaria de agradecer ao povo de Israel pela ajuda humanitária ao Brasil. Deus abençoe Israel. Ajuda esta de um equipamento que ajuda a limpar a água. Israel mandou esse equipamento ali para o Brasil, para ajudar o Brasil, e eu gostaria, de todo o meu coração, abençoar Israel e, graças a Deus, né, irmãos, que Israel não olhou as más falas, né, que alguns falaram contra Israel, que um povo que não faz mal para ninguém. Se ele está se defendendo, ele tem esse direito, como toda nação tem. Então eu vou agradecer eles agora, antes de iniciar. Primeiramente eu agradeço a Deus, que fez o céu e a terra, que a ele seja dada toda a honra e glória, e a Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ok? Vamos então agradecer Israel, vou agradecer em inglês. I would like to thank the people of Israel for the humanitarian aid to Brazil. God bless Israel, help this is a piece of equipment that helps to clean the water. Shalom, Israel. God bless you, Yerushalayim. Amém e amém. Emuná. Irmãos, agora eu vou dar início aqui a um pequeno estudo sobre a heresia. A heresia, irmãos, é aquilo que contraria a palavra de Deus, que vem contra aquilo que nós entendemos. Então, hoje nós vemos igrejas que eram centenárias, e que não estou aqui falando mal de denominações, mas houve mudanças radicais nessas igrejas. E eu tenho que começar então pela igreja romana, né? Que não é a igreja primitiva, mas olhando dentro dos padrões, nós vamos observar a modificação que uma igreja pode sim se afastar de Deus. Não vem dizer para mim que a igreja não pode se afastar. A igreja que eu digo, irmãos, é aquele sistema religioso, não é? Porque existe a igreja mesmo, a verdadeira igreja, somos nós reunidos num só corpo em Jesus Cristo. Mas isso é bom para que os irmãos saibam e aprendam que isso pode acontecer com qualquer denominação. E aconteceu a paganização da Igreja Católica Romana. Eu vou dar as datas, tem já o relatório aqui, e vou dizer como que aconteceu, em que data foi. É apenas para uma curiosidade dos irmãos de todas as denominações, inclusive da congregação cristã, que também está correndo um grande risco de se desviar daquilo que foi ensinado desde o princípio a ela, não é? Ou melhor, já está se desviando. Todavia, vamos ter uma esperança? Vamos? Podemos dizer que Deus pode fazer alguma coisa? Não sei, irmãos, isso aí é com Deus. Eu estou um pouco diferente hoje, quis mudar o visual. Eu sou uma pessoa normal, simples, mas eu quis mudar só para não aparecer sempre a mesma coisa. Vamos então falar alguma coisa que fala da paganização da Igreja Romana, desde que começou-se a desviar da simplicidade apostólica vista no Novo Testamento até os nossos dias, certo? Bom, no primeiro século, entre 36 a 196, nesse período da história, a Igreja não aceitava nenhuma doutrina antibíblica, certo, irmãos? Nada. Mas quando chegou em 1907, ou melhor, perdoe, em 197, no ano 197, já no segundo século praticamente, já entrando no segundo século, Severino, bispo de Roma,
começa um movimento herético contra a divindade de Cristo, ok? Depois, em 217 depois de Cristo, Calixto se torna bispo de Roma e põe-se à frente da propaganda herética, elevando a igreja de Roma para mais longe do caminho de Cristo. Depois, no ano 270, a origem da vida monástica no Egito por Santo Antônio. Depois, no ano 370, culto aos santos, professado por Basílio de Cesareia e Gregório Nazianzeno. Primeiros indícios do turíbulo, paramentos de altares nas igrejas, usos esses introduzidos pela influência dos pagãos que ingressavam na igreja, certo? No ano 400, oração pelos mortos, sinal da cruz feito no ar. Ano 431, Maria é proclamada Mãe de Deus. Ano 593, a doutrina do purgatório começa a ser ensinada. Ano 600, o latim passa a ser usado como língua oficial nas celebrações litúrgicas. Ano 608, começo do papado. Ano 609, culto à Virgem Maria e a invocação de mortos são definitivamente estabelecidos por lei na Igreja. 758, confissão auricular é introduzida na Igreja por religiosos do Oriente. 787, esses são os anos, tá, irmão? Início do culto das imagens e das relíquias. 819, festa da Assunção de Maria é observada pela primeira vez. Depois, no ano 890, canonização dos santos. 998, estabelecido o dia de finados. 998 também, início da observação da quaresma. Ano 1000, estabelecimento o cânon da missa. O ano 1074, proíbe-se o casamento dos sacerdotes. O ano 1075, os sacerdotes casados deviam divorciar-se compulsoriamente das suas respectivas esposas. Ano 1095, indulgências plenárias. Ano 1100, introduz-se na igreja o pagamento da missa e outros cultos aos anjos. No ano 1115, a confissão transformada em artigo de fé. Ano 1125, entre os cônegos de Leão, apareceram as primeiras ideias da imagem imaculada, Imaculada Conceição de Maria. Ano 1160, estabelecidos 7 sacramentos. Ano 1186, Concílio de Verona estabelece a Santa Inquisição. 1190, venda de indulgências. 1200, uso do rosário por São Domingos, chefe da Inquisição. 1215, a transubstanciação é transformada em artigo de fé. Transubstanciação é a heresia que a hóstia, no nosso caso seria o pão, não é? E o vinho se transformam no corpo de Cristo. Isso foi criado pela Igreja Católica e algumas denominações utilizam isso. Isso não é bíblico, nenhum apóstolo, e tem igrejas que até sepultam o pão. Pior ainda, mas isso aí é uma doutrina romana que nasceu no Concílio de Latrão no ano de 1215, ok? Bom, 1220, a adoração da hóstia, é o que muitas igrejas fazem. Eles não jogam fora, eles vão lá e enterram, porque é uma coisa sagrada, né? Eles acham que ali é o corpo, o resto do corpo não pode ser
É claro, jogar fora não, mas a gente doar o pão que sobrou não há problema algum. Todavia, tem muitas igrejas que adotaram essa doutrina que não é cristã, é uma doutrina romana, certo, irmãos? Não está na Bíblia isso em lugar algum. E pessoas que fazem isso estão cometendo uma heresia, certo, irmãos? 1220, adoração da hóstia, como eu já falei, né? Eles não enterram, mas eles... porque não sobra, porque é pequenininho, né? 1226, introduz-se a elevação da hóstia, quer dizer, eles levantam ela assim para apresentar, né? 1229, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia. É o que nós estamos vendo hoje também em algumas denominações, que aqui quando fala leitura, e também quer dizer não só a leitura, mas o estudo da Bíblia. Era proibido. Não poderia outra pessoa ter a Bíblia a não ser aqueles que faziam parte da área eclesiástica, ok? 1229, agora eu vou falar, proíbe-se aos leigos a leitura da Bíblia, é isso que eu estava falando agora. 1264, a festa do Sagrado Coração. 1303, a Igreja Católica Apostólica Romana é proclamada como sendo a única, verdadeira, e somente nela o homem pode encontrar a salvação. E isso também acontece hoje em algumas igrejas evangélicas que pregam que só ali tem a salvação. Isso é um exclusivismo, isso é uma heresia, isso foi criado também pela Igreja Romana. Em 1311, procissão do Santíssimo Sacramento e a oração da Ave Maria. Em 1414, definição da comunhão só com um elemento, a hóstia, e o uso do cálice fica restrito ao sacerdote. É a mesma coisa, porém, quem toma o vinho, o suco da uva é só o sacerdote, tá? Geralmente é o vinho. Isso aí já, igrejas evangélicas geralmente não fazem, mas tem igrejas que fazem a transubstanciação e eles continuam na transubstanciação na mesma, ok? 1415, declaração de que somente os sacerdotes podem celebrar missas. 1439, os sacramentos e a doutrina do purgatório são transformados em artigo de fé. 1546, conferida a tradição da Igreja e a autoridade igual à da Bíblia. É o que nós vemos hoje em algumas denominações que dizem que a Bíblia contém a palavra e a autoridade do ministério é igual à da Bíblia. Até muitas das vezes passam por cima da Bíblia. Então vocês observam que isso já era uma doutrina católica. Então tem igrejas evangélicas que elas são praticamente igrejas católicas maquiadas como evangélicas, né? Inclusive tem sedes e agora tem até federações e etc, né? Então vamos lá. 1573 é estabelecido a canonicidade dos livros apócrifos. 1854, definição do dogma da Imaculada Maria, ou melhor, da Imaculada Conceição de Maria. Declaração da autoridade temporal do Papa foi em 1864. Em 1870, declaração da infabilidade papal. A Assunção de Maria é transformada em artigo de fé. Certo, irmãos? Eu vou ter que me ausentar, mas voltarei, certo, irmãos? Voltarei daqui a alguns minutos. Eu não sei se dá para dar uma pausa aqui, vamos ver se dá. Caros irmãos, então aqui ficou um esclarecimento, porque muitos pensam que a igreja não pode se transformar ou entrar no meio dela algum espírito diferente. Não é diferente hoje. Hoje nós vemos igrejas que praticam coisas que não são bíblicas, como a transubstanciação e outras coisas mais, ok? E nós então aqui estamos mostrando para vocês, a princípio, o afastamento da igreja romana da verdade do evangelho apostólico. Então nós percebemos que tudo o que foi falado aqui é heresia. E se nós formos analisar outras denominações, nós vamos
mas eu comecei por esta. Nós vamos perceber que as outras denominações tiveram início a partir desta. Por isso que algumas levaram consigo tradições e que são romanas, como a transubstanciação e outras a qual eu não vou citar agora, porque tem outros assuntos para passar. Eu acredito que os irmãos devem ter ciência a respeito disso. Isso é importante. Isso daí você pode dizer, isso aí não vai dar nada para a nossa salvação. Não, isso não. Porém, o conhecimento sobre isso te dá uma certa influência, ou melhor, uma certa condição, perdoe a palavra, eu falei errado, que se você precisar falar alguma coisa com alguém, você já tem esse conhecimento que essas heresias todas afastaram esta determinada instituição religiosa totalmente da Bíblia. E por incrível que pareça, hoje nós vemos se repetindo a mesma coisa, porque a Bíblia, ela confronta o pecado, ela não condena o pecador a uma inquisição, como eles faziam, não. Ela dá uma oportunidade para o pecador se arrepender. Isso é fato. E nós, por isso que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz por nós, para que através do seu sangue fôssemos resgatados. A nossa fé deve estar apenas em Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador. Agora, irmãos, eu não estou aqui sendo assim tão duro, dizendo que você não pode ir numa igreja, mas procure um lugar onde se prega verdadeiramente o Evangelho. Porque vai chegar um momento, que já está chegando quase, que nós não vamos ter mais aonde ir. Temos que nos adaptar a servirmos a Deus dentro dos nossos próprios lares. Isso já ocorre na China. Poderia eu fazer um vídeo a respeito da China e vocês iriam entender. Todavia, fica aqui. Peço que os irmãos dêem o seu like, que os irmãos escutem esse vídeo, é um vídeo pequeno, por favor, ajude com o like, irmãos. Eu vou deixar também um Pix, se alguém sentir de ajudar, um MBWay aqui de Portugal. Nós temos visitas para fazer, temos viagens daqui de dentro. Nós não ganhamos nada na internet, como muitos pensam e até nos acusam. Nós apenas precisamos, às vezes, de pouca coisa para nos locomover e, às vezes, não temos esses recursos devido à enfermidade. Quem vê a nós assim acha que nós estamos bem de vida, somos ricos, e não é nada disso, irmão. Nós somos filhos de Deus e não estamos aqui para mendigar nada, mas estamos falando a verdade. Deus os abençoe a todos, fiquem com Deus. E uma pergunta, se vocês quiserem, irmãos, durante a semana ou durante... Se tiver mais de 10 irmãos que queira, eu farei. Certo, irmãos? Vamos marcar um dia na semana e nós vamos fazer. Para nós nos responder perguntas e respostas. Mas, assim, perguntas que não sejam para agredir e nem discussões que venham a tirar a nossa... Nós termos um diálogo, sem discutir, irmãos. Não importa que você tenha outras opiniões, um diálogo sem discussão, ok? Nós não estamos aqui, como ontem entrou uma pessoa aqui, já queria, parece que encontraram uma encrenca e nós estávamos cultuando ao Senhor. Deixando claro também que, se os irmãos estiverem interessados que sábado próximo nós façamos um culto como fizemos esse sábado, os irmãos podem deixar aí uma declaração que querem, e se vocês quiserem, um comentário, se vocês quiserem, no próximo sábado, a princípio, eu estou fazendo aqui mesmo pelo YouTube. E então, no próximo sábado, nós faremos novamente um culto, com início às 9 horas da noite de Portugal, para que os outros irmãos do Brasil, do Japão e de outros lugares possam ter acesso a este culto. Ok? Deus vos abençoe a todos, fiquem com Deus. Eu tenho mais algumas coisas para passar para vocês. Cooperem conosco, aqueles que... eu peço encarecidamente, irmãos, deixem um like, porque o like vai ajudar o vídeo ir para frente e também outras pessoas terem participação no assunto a qual nós estamos falando. Deus os abençoe, fiquem com Deus. Graça e paz, paz de Deus e shalom, e um bom dia a todos. Amém.